E a BB Seguridade reportou os resultados do terceiro trimestre. A gente vai dar uma olhada, vai entender um pouco o que aconteceu. Será que a empresa continua sendo uma boa pagadora de dividendos? É isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Então, para quem gosta de ações, já aproveita, se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, porque ajuda muito. E também comenta aqui embaixo se você tem as ações aí da BB Seguridade ou se você prefere ações de outras empresas do setor. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha então o que aconteceu aí com BB Seguridade. Bom, começando aqui pelo. Eu gosto até, como a gente está falando de uma seguradora, né, eu gosto até de entrar já olhando um pouco do lucro líquido, tá? Então, assim, lucro líquido subindo 24,5% sobre o terceiro tri do ano passado, 11,7% sobre o segundo tri desse ano, ou seja, são altas relevantes. Porém, pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui, tá? É, quando a gente destrincha um pouquinho aí quais foram as linhas que mais tiveram impacto, primeiro, né, até lembrando, né, a BB Seguridade, né, ela tem diversos segmentos, então ela tem a Brasil Seg, Prev, capitalização, dental, enfim. Primeiro, quando a gente olha aqui a Brasil Prev, que é a parte de previdência deles, a gente nota um crescimento bem forte, 82% de alta no resultado da Brasil Prev em relação ao ano passado. Então, a gente pode olhar aqui, poxa, mas a capitalização teve uma alta maior. Sim, mas a capitalização ela não tem um impacto tão grande. Se você for notar, ó, o resultado da Brasil Capitalização é de 48 milhões, enquanto que o da Brasil Prev foi de 400. Então, ela é muito mais significativa dentro do balanço da BB Seguridade, tá? Então, guardem aqui um pouco essa informação, que eu acho que esse aqui foi um dos principais impactos que a gente teve no resultado positivo da BB Seguridade, tá? Então, assim, o que o pessoal até traz aqui nos seus resultados, eles discutem um pouquinho sobre o que teve de impacto positivo e negativo. E aqui a gente já vê que Brasil Prev, uma adição de lucro de 180 milhões, sustentado pela melhora do resultado financeiro, explicado em grande parte pela redução do custo do passivo atrelado às reservas dos planos tradicionais. Então, o que é isso, tá, pessoal? A parte de previdência da BB Seguridade, ela tem alguns planos mais antigos, que são esses planos tradicionais, que tinham como indexador o IGPM, ou seja, a pessoa que contratou a previdência recebia uma remuneração a IGPM mais alguma coisa. Porém, hoje em dia a gente já não tem mais produtos de previdência, né? A gente não tem nenhum produto de renda fixa que ela pode, que no caso aqui a BB Seguridade pode redear esse passivo em IGPM. Então, o que ela faz é que ela tem ativos em IPCA e uma parte do passivo em IGPM. E o que acontece? No passado, quando o IGPM descolou para cima em relação ao IPCA, a BB Seguridade acabou tomando ali um prejuízo grande. Agora, se a gente for ver, o IGPM está com uma deflação no ano. Então, abriu uma boca grande em relação ao IPCA. IGPM veio para baixo, IPCA foi para cima. De novo, como ela tem um passivo, né, uma parte do passivo dela é IGPM e uma parte do ativo IPCA, uma forma que ela tenta casar, ela acabou tendo um benefício, né, uma questão temporária, né, uma questão temporal, perdão, não é temporária, é temporal, que acabou melhorando o resultado da empresa e deu um resultado muito forte no terceiro trimestre da parte de previdência, tá? Eles até colocam aqui do lado direito o impacto da defasagem do IGPM e o que seria o lucro líquido normalizado, tá? Então, olhando aqui para o lucro líquido normalizado, a gente vê um cenário um pouco diferente, tá? A gente vê que o lucro líquido normalizado do terceiro TRI foi de 1,9 bilhões, 1,911, e do segundo trimestre havia sido 1,969, ou seja, em relação ao segundo trimestre, o lucro líquido do terceiro TRI veio até um pouco abaixo, tá? Ainda assim, quando a gente olha no acumulado 9 meses, de fato, o lucro líquido teve um crescimento considerável, mesmo olhando para o normalizado. Então, não é que o resultado foi ruim, longe disso, mas não foi esse impacto de 24%, tá? Então, não se enganem com essa alta aqui de 24% no lucro líquido da BB Seguridade. Foi um resultado ok, mas acabou sendo impactado aí por essa questão temporal da defasagem do IGPM, tá? Bom, e aí a gente vai dar uma olhadinha então, também aqui como é que está o guidance da empresa. Então, ela tem aqui três linhas no guidance, o resultado operacional não decorrente de juros, em que a empresa está acima do guidance, então o guidance dela era entre 12 e 17, ela já está conseguindo entregar 19,2 no ano. Ao que indica, o quarto trimestre deve ser mais fraco.
Olhando um pouco para os prêmios emitidos, então, o que ela está emitindo de prêmios no segmento de seguros, ela está dentro da faixa, bem ali no meio do guidance, então ela tinha um guidance de 10 a 15, ela está em 12,5, e reservas de previdência, ela está próximo ao topo do guidance, né? Então, de maneira geral, na parte operacional, a empresa tem conseguido se manter ali dentro do guidance e até um pouco melhor do que a média do guidance, tá? Bom, e aí entrando um pouco sobre um dos principais segmentos dela, que é o segmento de seguros, o lucro líquido do segmento de seguros no trimestre bateu aí 1,053 bilhões de reais, uma alta de 23% no ano, uma alta também de 8,5% em relação ao segundo trimestre, tá? E aí o que a gente também pode olhar um pouco no o que acabou ajudando o resultado, né, de seguros da Brasil Prev, perdão, da Brasil Seg. Primeiro, a gente nota que a sinistralidade nos 9 primeiros meses do ano teve uma queda considerável em relação ao ano passado, tá? 4,7. Porém, a sinistralidade do trimestre ficou praticamente em linha com o que veio no ano passado. O que a gente também nota é que os segmentos rural e prestamista é o que tem mais puxado a emissão de novos prêmios. Então, a BB Seguridade, né, é sempre bom a gente lembrar que é uma empresa que tem um viés muito grande dentro do agronegócio. E até quando a gente vai olhar a composição dos seguros que ela emite, ela tem uma participação muito grande do seguro rural dentro do balanço da BB Seguridade, tá? Bom, e aí, pessoal, a gente começa já a olhar um pouquinho também na parte de sinistros. Então, notem que no terceiro trimestre desse ano, a gente teve uma alta aí de 16% dos prêmios ganhos retidos e os sinistros retidos cresceram em linha com o que foi o crescimento dos prêmios, tá? Porém, notem aqui do lado direito, né, os prêmios emitidos e os sinistros retidos em 9 meses, a gente teve ali um descasamento, tá? O que aconteceu? Os sinistros retidos nos 9 meses da BB Seguridade estão bem melhores e eu vou até mostrar um gráfico que mostra isso. Então, assim, de maneira geral, a parte de seguros dela, eu achei que veio boa, sinistros bem comportados, porém, uma coisa que a gente tem que ficar um pouco atento é a questão de juros. O resultado financeiro é uma linha importante para as seguradoras, e com a tendência de queda de juros, é provável que a gente vai ver uma piora da parte de resultado financeiro da BB Seguridade. Então, olhando para o resultado operacional não decorrente de juros, a gente teve ali uma alta de 20% em relação em relação ao terceiro trimestre do ano passado e de 10,5% em relação ao segundo trimestre. Ou seja, ainda assim, mesmo excluindo o resultado financeiro, a empresa conseguiu entregar um bom crescimento de resultado operacional. Bom, e aí falando um pouco sobre a questão da sinistralidade, eu acho que esse aqui é um dos pontos que me chama um pouco a atenção, tá? Para vocês terem mais ou menos uma ideia, hoje a sinistralidade, né, que ela entregou aí nos últimos 3 trimestres, está próximo de 27,5%. Então, no período de 2016 a 2019, a sinistralidade ficou ali na casa dos 31,1%, ou seja, hoje a gente está com um nível de sinistralidade médio um pouco abaixo da média histórica. Então, pode ser que eles estão fazendo um bom trabalho, ou pode ser então que a gente esteja num momento bom para a empresa, mas que talvez seja um pouco atípico, tá? Então, não me assustaria em ver a sinistralidade da BB Seguridade subindo, tá? O que foram esses picos no passado? Então, só para o pessoal também entender, sinistralidade, quando a gente fala de sinistralidade de uma seguradora, vamos supor, quando você tem que acionar o seu seguro para fazer o pagamento de algum problema que você teve. Então, imagina o seguinte, você tem um seguro, sei lá, uma pessoa tem um seguro de vida, se a pessoa morre, aquele seguro, para a seguradora, ela chama de sinistro, ela vai ter que pagar o sinistro para o beneficiário, tá? Então, a gente teve 2 picos aqui nos últimos anos. O que foi isso? O primeiro pico aqui é o pico do Covid. Então, o que aconteceu? Na época do Covid, a BB Seguridade ela tem um segmento de seguro de vida. A gente teve lá o Covid, isso aí acabou tendo um grande impacto em óbitos e aí acabou também tendo um impacto na sinistralidade. Porém, esse segundo pico aqui, pessoal, é o ninho. Então, até vou falar um pouquinho mais à frente, mas acho que foi no primeiro trimestre de 21, a empresa sofreu, o Brasil teve ali um El Ninho, isso acabou impactando o setor agrícola,
E como eu comentei, a AB Seguridade ela tem uma exposição relevante no segmento de rural, tá? Então esse daqui é um dos riscos, inclusive, que eu enxergo, obviamente, para a BB Seguridade. E pessoal, se você gosta de ações e se você quer aprender mais sobre investimentos, então não percam, a gente vai fazer do dia 7 ao dia 11 de novembro a semana do zero ao investidor profissional. Vou deixar o link aqui embaixo. Então você vai lá, entra, acessa o link, deixa seu e-mail, aproveita para entrar no grupo de WhatsApp e participe aí na nossa semana do zero ao investidor profissional. E aí voltando, então vamos voltar aqui para a nossa apresentação sobre BB Seguridade. Então, como eu havia comentado, olha só, aqui primeiro trimestre de 21, se não me engano, a gente teve, perdão, de 22 talvez, a gente teve impacto de El Ninho, tá? Então, é um ponto aí para ficar atento, porque este ano a gente tá com impacto de El Ninho também. Então, pode ser que isso tenha algum tipo de problema, é um risco, tá? E aí agora para indo para o segmento de previdência, que esse teve um incremento muito forte do resultado, né, do lucro líquido. A gente teve aí uma alta de 82%. Como eu havia comentado, pessoal, e eles também falam, a gente teve aqui um impacto muito grande da questão de IGPM. Então, notem no resultado financeiro, que é onde a linha que a gente acaba pegando essa questão de IGPM, notem que no ano passado a linha tinha tido um prejuízo. E ela saiu de um prejuízo de 35 milhões para um lucro, né, para um resultado financeiro positivo de quase 300 milhões. Então, isso daqui é uma questão temporal que provavelmente no ano que vem isso tende a se normalizar, tá? Ou seja, esse boost, essa parte positiva de GPM com deflação não deve ter o mesmo impacto em 2024. Bom, e aí até trago para vocês, pessoal, lá em 2020, na época do Covid, a gente teve um IGPM disparando. E aí notem que ali a gente tinha um efeito inverso do que a gente viu agora. Então agora a gente está vendo um resultado positivo porque o IGPM veio muito abaixo do IPCA. E em 2020 a gente tinha tido uma questão negativa. Então o IGPM estava muito acima do IPCA e por conta disso o resultado financeiro da empresa foi lá para baixo. E aí, pessoal, até para entender um pouco a dinâmica de resultados da BB Seguridade, então excluam esse resultado, esse lucro líquido aqui de 2019, isso aqui foi uma questão não recorrente, tá? Mas notem que 2018 e aí 2019, como eu comentei, esqueçam. 2018 e 2020, a gente teve dois impactos aqui, que foi a queda de juros. Então, assim, o Brasil ele vinha de 2013 até 2016 numa alta de juros. Seguradoras acabam se beneficiando disso. Depois a gente começou então um período de queda na Selic. A Selic chegou a bater ali seus 6,5%, 2018, 2019. Até que a gente teve a pandemia em 2020, que na pandemia a gente teve dois impactos. Primeiro, a alta na sinistralidade no segmento de vida. E segundo, as taxas de juros também vieram muito para baixo. Então notem que de 2016 até 2021, o resultado da BB Seguridade praticamente ficou estagnado. Na sequência, a gente teve, primeiro, um ciclo muito positivo de grãos e preços de commodities agrícolas foram para cima. E como eu comentei, a BB Seguridade é uma empresa que concede seguros para o segmento de rural. E também a gente teve juros Selic vindo muito forte para cima, tá? Então, 2022 e aqui os últimos 12 meses, resultados muito positivos para a BB Seguridade. Bom, e aí como é que tá a questão de preço da BB Seguridade? Primeiro, olhando para o preço sobre lucro projetado, a gente nota que ele está num patamar abaixo da sua média histórica. Então, para mim, isso aqui já é um ponto positivo. Porém, um outro indicador que eu acabei não colocando aqui é sobre o prêmio que ela negocia em relação ao Banco do Brasil. Tá? E por quê? Porque indiretamente você pode também comprar Banco do Brasil e ter BB Seguridade. Óbvio que não na mesma proporção. Mas a BB Seguridade, né, o Banco do Brasil, ele tem mais ou menos 60%, acho que um pouco mais até, da BB Seguridade. Então, se você compra ações de Banco do Brasil, indiretamente você acaba sendo beneficiado também pelos resultados da BB Seguridade. Bom, e aí, quais são os riscos que eu enxergo para o papel, tá? Primeiro, a gente está num ciclo de commodities agrícolas em que os preços ainda estão altos, soja, milho, açúcar, enfim, alguns preços ainda estão altos, e isso acabou beneficiando o setor agrícola. Então, caso a gente tenha uma queda nos preços de commodities agrícolas, isso é um ponto negativo para empresas que têm uma certa exposição indireto. Aí a gente tem Banco do Brasil e BB Seguridade.
A gente também tem o risco de problemas climáticos com El Niño. Então, como eu comentei, isso aí foi um problema no passado, então isso aqui poderia impactar a sinistralidade da empresa. E também taxa de juros caindo, isso é uma coisa que vai acontecer. Isso porque a gente já iniciou um corte de juros aqui no Brasil. A BB Seguridade, pelos estudos que eu já vi, é uma empresa que tem mais impacto, né? Não é que ela tem mais impacto, mas ela tem mais exposição, o resultado financeiro tem mais impacto no todo do que, por exemplo, uma Caixa Seguridade, uma Porto Seguro, por exemplo, tá? Então, aqui no caso, a gente tem a BB Seguridade que pode sofrer, não, perdão, que vai sofrer com uma queda na taxa de juros, ou seja, isso aqui tende a ter um impacto negativo. Claro que, ao mesmo tempo, se você tiver BB Seguridade, uma outra ação que, vamos supor assim, BB Seguridade ganha com juros altos, você compra uma outra ação que ganha com a queda dos juros, é uma forma de você mitigar esse risco. Eu sempre gosto de falar, inclusive lá na tese, a gente tem a nossa carteira Pro, eu sempre gosto de falar para o pessoal, olha pessoal, eu monto a carteira aqui tentando mesclar os ativos de forma a não ficar extremamente exposto em alguma variável macro, tá? Então, a BB Seguridade é uma empresa que tenderia a se beneficiar disso também, tá? Bom, pessoal, é isso daí. Eu espero que vocês gostaram do vídeo de novo. Aproveitem, se inscrevam aqui no canal, deixa o like no vídeo, ajuda demais. E comenta também se você gostou do vídeo e se você tem a BB Seguridade na sua carteira. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.